qual é o meu lugar dentro da minha família? Que horas eu estou no lugar de filho, né? Onde eu estou agora? Agora eu estou no lugar de filho? Agora eu estou no lugar de pai? Agora eu estou no lugar de irmão? Agora eu estou no lugar de igual no meu relacionamento com meu companheiro, com a minha companheira? Então, se a gente está no lugar certo, se a gente se coloca no lugar certo, a nossa vida flui completamente diferente. E a gente percebe isso mesmo sem fazer constelação, né? Então, mesmo as pessoas que trabalham ou que vêm assistir o trabalho das outras pessoas nas suas questões, já vão pegando, a gente fala pegar carona, né? Então, a gente pega carona na questão do outro, porque as nossas histórias humanas, elas são tão parecidas, todo mundo cozinha com água. Né? Então, um tem uma questão no vermelho, outro tem uma questão no amarelo, outro tem uma questão no azul, e o resto é mistura de cor, ou é nuance da mesma cor. Então, a gente está sempre, mesmo participando das constelações, as nossas fichas vão caindo, a gente vai percebendo, puxa, isso também acontece comigo, puxa, eu também sinto assim. E a gente vai automaticamente, junto com o cliente, reformulando e ressignificando coisas nossas. E a gente tem a oportunidade de depois perceber, puxa, eu nunca fiz uma constelação, mas mudou a minha vida. Eu tenho uma cliente em Itu que ela nunca fez a constelação dela, né? E depois ela confessou, ela falou assim, para falar bem a verdade, eu nunca tive assim muito dinheiro para fazer a minha constelação, mas eu sempre vinha como representante, porque eu percebia que isso trazia também mais leveza e punha as coisas no lugar na minha vida. A pessoa pode ir como um representante, não como constelado, e aí esse representante, ele é como um voluntário, é isso? Isso. Então, o que acontece? Aqui a gente está com os bonequinhos, né? Então, nós estamos aqui com os bonequinhos. Agora, o Bert Hellinger, ele sempre fez esse trabalho no grupo. Ele nunca fez com os bonequinhos. Eu faço com os bonequinhos no consultório, né? Quando a pessoa traz uma questão que ela não quer expor, ou quando ela é de longe. Então, por exemplo, eu tenho vários clientes em Cuiabá, eu tenho clientes nos Estados Unidos, brasileiros. Então, a gente, pelo WhatsApp, a gente se conversa, marca um horário, entra no Facebook, ou então no Facebook não, desculpa, no Skype, ou então no FaceTime, né? E aí a gente faz a constelação com os bonecos. Mas no grupo, o que acontece? Estão pessoas aqui sentadas, né? E aí, por exemplo, vem um cliente e ele traz uma questão. Por exemplo, meu relacionamento com a minha mãe, eu não sei, a gente se estrila o tempo inteiro, isso não dá certo, eu quero saber o que acontece, o que tem por trás disso. Então, o que eu vou pedir? Escolha um representante para você, escolhe um representante para você. Aqui estão os homens, sim. Traz um bonequinho para você. Posso? Pode. E aí, traz um bonequinho para sua mãe, por exemplo. Pode escolher um. Aí você coloca aqui. Né? E aí o que acontece? Né? Estes representantes podem ser pessoas que nunca participaram de uma constelação. Então o que a pessoa vai falar? O que eu faço? E eu vou dizer, você não vai fazer nada. Você vai soltar seus braços, se quiser respira fundo, se centra em você mesmo e sente no seu corpo o que muda. E de repente o que a pessoa vai sentir? Ela pode sentir, por exemplo, uma vontade de sair correndo. Ou ela pode dizer, eu estou fincado aqui no chão, eu não consigo sair do lugar. Isso são informações de campo. Lembra que a gente falou naquela primeira vez? Sim. Então, o que acontece? Digamos, qual é a parte científica disso? O nosso DNA, através do nosso DNA, nós estamos conectados com essa rede de informações, com esse grande Google cósmico. E quando a gente se disponibiliza num trabalho como representante da família de uma outra pessoa, o que a gente faz? É como se a gente fosse um rádio. Então, a gente sente coisas no nosso corpo que não são nossas, só que nós estamos acordados, nós não estamos em transe, nem em hipnose e nem nada, nós estamos completamente conscientes. Então é uma coisa muito louca, porque você fala, puxa vida, eu estava sentado ali sem sentir nada, e agora eu percebo que isso não é meu, mas eu estou sentindo uma coisa que não é minha. Então, é muito interessante quando a pessoa vai conhecer constelação, se ela se dá também a oportunidade de aceitar o convite para representar alguém da família do cliente. Por quê? Quando eu participei da minha primeira constelação, quando eu fui fazer uma constelação, tinha um tema meu, eu nunca tinha assistido constelação antes, eu não sabia o que era. E
até na época eu fazia um acompanhamento com uma psicóloga, ela me indicou isso, porque eu tinha uma questão que eu queria resolver e que depois de um ano de terapia, eu estava bem assim, tranquila em relação a isso, mas estava assim, sabe quando você está controlando os seus fantasmas? Eu estava bem controladinhos, mas eu tinha que cuidar deles. Cuidar deles dava trabalho. Muito chato. E aí eu cheguei para ela um dia e falei assim, olha, foi ótimo, amei, mas agora eu estou percebendo que eu estou dando volta em volta do rabo, não está me trazendo mais nada de novo. E eu queria resolver nem que fosse no fórceps. E aí ela falou para mim assim, você conhece constelação familiar? Eu até pensei que era alguma coisa com astrologia, porque constelação, o nome, né? Ela falou, não tem nada a ver, vai fazer. E eu confiei e fui. E sentei. E na primeira constelação ninguém me chamou para representante. E eu fiquei vendo aquilo acontecer. E eu falei, meu Deus, onde eu fui me meter? É um monte de gente louca tendo oportunidade para ter piti. Porque parecia uma coisa louca. Porque a pessoa chega, o representante, ele chega a se emocionar. E ele pode, inclusive, chorar. Está interagindo energeticamente. Então, quando me convidaram para representar, que eu percebi o que é isso, e eu sou uma pessoa assim, a princípio, bem preto no branco, né? Não sou assim de me deixar convencer, não, eu quero saber, quero sentir como é, quero saber como é, quero explicação científica para tudo, dentro do possível, porque tem algumas coisas ainda que a gente não tem aparelho para medir. Então, a gente tem que sentir, isso é uma coisa que a gente sente. Então, quando você se disponibiliza como representante na história de alguém, você está consciente, quer dizer, você está acordado, consciente, não tem nada de errado com você, mas você sente no seu corpo, tem percepções, que você fala, isso não é meu. E a hora que termina a constelação, isso vai embora. E conforme as falas, também vão acontecendo essas falas de cura, né? Por exemplo, quando, de repente, aqui do jeito que você colocou, por exemplo, o que eu perguntaria? Por que é que você está do lado esquerdo, né, da sua mãe? O que aconteceu aqui? Você está substituindo seu pai para ela? Por exemplo, né, eu te perguntaria. Porque o lugar do filho, o filho é o pequeno. Agora, quando a gente traz, de repente, um boneco grande aqui, né, e lado a lado seria uma relação de matrimônio, de companheirismo. Né? Então, talvez este filho esteja sendo colocado no lugar de grande. Ele não está tendo o direito de ser o filho. E um filho faz isso por amor aos pais. E de repente, quando a gente oferece para um filho uma fala do tipo, mãe, você é a grande, eu sou o pequeno. E eu não posso substituir o meu pai para você. Né? E de repente, o representante que está aqui com essa fala, que você de repente fala, ele fala, nossa, eu senti um alívio no meu corpo, não está mais tão pesado. Então, conforme a gente vai colocando as coisas no lugar, com essas falas, a gente chama de falas de cura, a PNL também usa bastante essas falas, quando a gente vai colocando as coisas no lugar, dentro do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio entre o dar e o receber. Quando a gente se defende amorosamente, digamos, dessa carência dessa mãe, né? Por exemplo. Então, as coisas vão indo para o lugar. E o sistema, os próprios representantes, o que eles sentem no corpo? Alívios. E o próprio cliente também, à medida que ele vai falando isso, ele vai sentindo um alívio. Ele fala, nossa, eu não sei o que aconteceu, mas parece que alguma coisa foi para o lugar. E aí a vida começa, ou segue fluindo de uma forma muito mais leve. E quando a gente, mesmo sem trazer a nossa questão para ser trabalhada em constelação, a gente pega carona nas histórias das outras pessoas. Né? Então a constelação no grupo funciona dessa forma, né? E com os bonequinhos não é diferente, porque você vê, na medida que a gente vai colocando aqui, a gente também vai trazendo essas interpretações e vai trazendo também essas falas, que a gente chama falas de poder, falas de cura, falas que colocam a gente no nosso lugar. Então eu saio do lugar de marido da minha mãe e volto para o lugar de filho da minha mãe, onde é mais leve para mim e onde eu devolvo para ela a dignidade de ela voltar a ser a grande aos meus olhos. Porque, de novo, né, aquilo que a gente já falou, quem é que salva a minha mãe? Não sou eu, filha, né? São os pais dela. E às vezes também alguma coisa não correu muito bem aqui.
mas é aqui. Né? E o lugar do filho, né? O filho ele vai para a vida com o que ele recebeu da mãe e do pai dele. E o filho está livre para ir para a vida. Ele é a geração seguinte. Agora, quantas as pessoas podem se constelar? 1, 2 vezes, 3 vezes? Como que é isso? Existem temas, né? Então, qual o tema que pode ser constelado? Qualquer coisa que você possa imaginar, a gente pode constelar. Então, a gente pode constelar uma relação, um relacionamento, a gente pode constelar uma situação empresarial, a gente pode constelar uma doença, um sintoma, um sentimento. A gente pode, por exemplo, eu não sei para onde eu vou, então o que será que é melhor? Uma decisão, por exemplo, eu não sei se eu aceito tal coisa, se eu pego outro emprego, o que eu faço? A gente pode fazer também uma constelação de decisão, onde a gente coloca todas as possibilidades e a gente sente aonde esse fluxo mostra, né? Para onde é mais harmônico, aonde dá mais certo. Às vezes, nenhuma das opções se mostra a melhor solução. A gente pode, inclusive, testar uma outra possibilidade que a gente não conhece ainda. E, de repente, se essa possibilidade ela está perto, está longe, porque, de repente, o representante dessa outra possibilidade, ele poderá ou não se aproximar. E a gente já vai percebendo qual que é o momento. É o momento de esperar, é o momento de ir. Então, essas constelações de decisão, elas também podem ser feitas. Outras constelações que muitas vezes as pessoas procuram, né, que é muito comum, eu estou numa fase que parece que o dinheiro não chega. Então, é muito comum agora, nessa época principalmente, quer dizer, por que o dinheiro não vem? O que está acontecendo? Por que não está fluindo? Ou o dinheiro vem e, de repente, ele parece que ele vai pelo vão dos dedos e ele não fica, né? Então, o que a gente sabe, por exemplo, das dinâmicas? Que dinheiro tem tudo a ver com o pai. Então, se o meu relacionamentos, isso não quer dizer que eu tenha que me dar bem com meu pai, não é isso, porque de repente meu pai não quer se dar bem comigo. E aí eu estou condenado a não ter sucesso financeiro? Não, a boa notícia é que não, né? Então, independente das encrencas dele, a gente recebeu dele, o nosso pai nos deu tudo o que a gente precisa, que é a vida. E a gente não poderia receber algo maior e melhor do que isso que a gente recebeu. Quer dizer, ele nos deu tudo, ele nos deu o máximo, ele nos deu possibilidade de manifestação aqui. Então, quando eu digo sim a isso, digo sim à vida que veio através do meu pai, com tudo que custou a ele, com todas as encrencas dele, independente disso, eu deixo isso aos pés dele, com todo o respeito, mas à vida eu digo sim. Quando eu consigo dizer este sim, as células, todas as células do meu corpo, meus 50% pai, reverberam essa vida que veio através dele para mim. E aí eu posso até dizer, pai, se eu me permito ter mais sucesso financeiro do que você, se eu permito que o dinheiro flua de forma saudável na minha vida, eu faço também por você. Porque às vezes existe uma fidelidade inconsciente também, onde se meu pai não teve êxito financeiro, eu não me permito ter êxito financeiro, porque se eu tenho êxito financeiro, é como se eu fosse mais do que ele. Se eu sou mais do que ele, é como se ele não fosse o suficiente para mim. E é como se eu me desligasse dele, como se eu não pertencesse mais a esta família. E aí, muitas vezes, um filho sacrifica o seu sucesso financeiro para poder seguir pertencendo nessa família. Então, qual é a solução? É dizer, pai, eu tomo você como o único certo para mim. Eu digo sim à vida. E se eu tenho mais sucesso, eu não me desligo de você. Eu levo você comigo, no meu DNA, no meu coração, e dedico a você este sucesso. E aí eu vou para a minha vida. E a mãe também tem muito a ver com isso, porque às vezes a pessoa fala, puxa, mas eu tenho... eu me dou bem com meu pai, eu tenho isso em relação ao meu pai, mas eu não consigo sucesso. E aí a gente investiga a mãe, porque às vezes a mãe não autoriza este filho a tomar o seu pai.
E esse tomar é ativo. Então, quando eu tenho alguma ressalva em relação ao meu pai, quando eu tenho algum julgamento em relação a ele, o que acontece? Neste ponto eu estou maior que ele. Eu sei mais do que ele sobre um determinado assunto. Então, eu estou grande. Se eu estou grande e ele está pequeno, encrenca na hierarquia, não vai fluir. Então, mãe, eu deixo com você os assuntos seus com o seu marido. Eu não conheço o seu marido, assim como você não conhece o meu pai. Então, eu deixo com vocês o assunto de casal. Mas eu tomo a vida que eu recebi de vocês dois. Valido o meu DNA, valido a minha vida. E se eu tenho mais sucesso, se eu tenho êxito, eu tenho também por vocês. Porque mãe traz muito sucesso, né? Porque o nosso primeiro sucesso foi foi o nascimento, mamada. Então, tudo isso tem a ver com pai e mãe. E você me perguntou de quantas vezes, né, constelar? Porque eu quero fazer vários. Eu ainda não sou constelado, mas eu aprendi muito nesses nossos programas. Realmente, isso passa dentro da gente, eu aprendi muito. E quantas vezes, né, a pessoa pode ser constelada e existe um tempo entre uma e outra? Então, a pessoa pode constelar, teoricamente, a gente pode constelar tudo que a gente quiser, qualquer questão, né? Inclusive um inventário, que eu não falei, um processo. A gente pode constelar tudo que a gente quiser. Agora, qual é a frequência, né? Então, o que a gente fala? E também tem uma coisa gozada, né? Porque às vezes a gente fala assim, tem cliente que vem com uma lista, 20 temas para constelar. E aí eu digo, gente, vamos escolher aquele que é prioridade. Até por uma questão de hierarquia, então. Então vamos ver, aquele que está doendo mais, e geralmente é o que está escrito no topo mesmo, né? E aí tem uma coisa muito bacana, que quando a gente escolhe aquele que é o principal, a gente já tica uns 5, 6 outros também, secundários, porque muitas vezes essas outras questões têm tudo a ver com aquela principal. Então, a gente resolve, às vezes, muitos assuntos numa única constelação. E a frequência, o que a gente fala? Isso é até polêmico, porque cada constelador, de repente, vai dizer uma coisa. Mas, dentro do critério que eu costumo usar, o que eu digo para as pessoas? Olha, espera pelo menos uns 2 meses entre uma constelação e outra. Por quê? Porque quando a gente faz uma constelação, só para a gente ter uma imagem, né? Então, você imagina que você joga uma pedra num lago parado. Isso faz ondas. E essas ondas levam um tempo para elas alcançarem a máxima reverberação delas e para este lago ficar parado de novo. Digamos que, apesar do Hellinger também falar, do Bert Hellinger falar que às vezes depois de um ano ainda uma constelação está fazendo efeito, então normalmente nesses 2 meses esse movimento já aconteceu e a gente pode jogar uma nova pedra e fazer um novo movimento, digamos assim, né? Mas na prática também o que a gente percebe? Que a gente não precisa constelar muitos temas. Porque é aquilo que a gente falou, né? Todo mundo cozinha com água. Então, ou a gente tem uma encrenca na hierarquia, ou uma encrenca no pertencimento, ou uma encrenca dentro do equilíbrio entre dar e receber, ou tudo junto numa constelação. Então, o que acontece? Normalmente, a gente não tem tema para tantas constelações, porque as constelações que a gente vai fazendo, né, elas vão trazendo o principal e as outras coisas elas vão se resolvendo por si sós. É aquilo que a gente falou das caronas. Quando a gente amplia a nossa consciência e começa a entender como essas leis funcionam e começa a conduzir a nossa vida dentro dessas leis, a nossa vida flui. E se a nossa vida está fluindo, a gente não tem tema para constelação, né? Então, isso vai liberando esses nós. O próprio conhecimento dessas leis e daquilo que cura, essas falas de cura que a gente conversou, né? À medida que a gente vai pondo isso no lugar, a gente não tem que constelar muitos temas. Tem algumas pessoas que têm assim, que fazem constelação como se fosse, sei lá, um oráculo, né? Então vai lá e fala assim, quero ver tal coisa, quero ver tal coisa.
Gente, isso é curiosidade, isso não traz, assim, maiores benefícios. É um deslumbramento, não é? E a pessoa não se compromete. Então, o que é muito importante? Mais importante do que frequência em constelação? Comprometimento. Demanda real. Então, assim, se eu tenho uma demanda, uma questão que me aflige, isso é profundo, e isso, eu estou comprometida com isso, eu quero resolver isso. Aí a constelação tem força. Quando a pessoa vem, agora eu quero ver não sei o que, quero ver não sei o que lá, a pessoa não está comprometida. O que ela espera? Ela espera que uma técnica faça algo por ela. E uma técnica, uma constelação, ela não vai fazer milagre. Quem faz o milagre é cada um na sua própria vida. O que a constelação traz? Ela traz, digamos, um diagnóstico, ela mostra qual é a dinâmica oculta por trás daquela questão e qual é o caminho para a solução. Agora, se a pessoa vai se comprometer ou não com a solução que apareceu, é livre-arbítrio dela, ela é que vai resolver isso. Então, é muito importante numa constelação estar realmente comprometido. Por que eu vou fazer? Vou fazer por curiosidade? Não faça. Não venha fazer constelação por curiosidade. Venha talvez por curiosidade conhecer o trabalho. Então você vem, você assiste uma constelação, você se dá a oportunidade de se colocar como representante, sente no seu corpo como é isso, porque é muito louco. Quando a gente pensa assim, você fala, gente, é muito doido. E aí tem gente que também mistifica, que acha que é uma sessão espírita, né? Misturando as coisas, né? E não tem nada a ver. Isso é uma leitura de campo, é uma informação. A gente paira, né? A gente está inserido num grande campo de informação. O pessoal fala campo energético. Energia ela tem massa. Energia, ela também depende de tempo e espaço. Informação não, informação é mais sutil. E a gente está falando de campos mórficos, campos de informação, né? Então, é um trabalho muito sutil e muito eficiente, muito eficaz. Porque como a gente lida com essas informações de campo, essas informações que pairam, também é aquela coisa que a gente falou, né? É um trabalho sistêmico. Por que sistêmico? Porque mexe com todo o sistema familiar. Então você faz uma constelação, por exemplo, com a sua relação com a sua mãe, e você não conta para ela que você fez uma constelação. E de repente você fala assim, Uli, gozado, depois daquela constelação, minha mãe está tão mais light comigo. Não, é isso que eu ia até tocar, porque você não precisa chegar em casa e xingar todo mundo, né? Eu achava que constelação era assim, olha, que ia toda a família e ficava, você fez isso, você fez aquilo. E aí tinha um bate-boca e saía todo mundo bem. Ou então, e não é isso, você nem precisa chegar em casa e falar, olha, né? É tudo muito interno. É que o fato de você olhar para a sua questão é como se você fizesse um download da pastinha com a questão, né, que está ali, né? Você faz o download, trabalha nisso, modifica emotivamente aquela questão, né? Você ressignifica isso e aí você devolve para aquela pastinha novo, modificado. Todo mundo da sua família que acessa essa pastinha vai acessar ela como? Modificada, ou seja, mais leve, desemaranhada, e aí tudo flui de uma forma mais leve. Então a gente realmente faz um trabalho sistêmico, a gente mexe com o nosso sistema familiar quando a gente olha para a nossa questão. Então isso realmente traz benefícios para todos. Né? Isso é o diferencial, digamos, dessa técnica, desse método, apesar do Bert Hellinger não chamar de método nem de técnica, mas ele é um método, sim, de terapia breve, onde a gente realmente lida com essas questões ancestrais, padrões de funcionamento das nossas famílias. Quando a gente entende que tudo aconteceu por amor, porque tudo teve a sua utilidade um dia. Então, se, por exemplo, sei lá, um pai, uma mãe não querem que os filhos casem, quer deixar todo mundo junto, a pergunta seria, aonde isso foi bom um dia? Talvez foi importante todo mundo estar junto para ninguém morrer numa época de guerra, numa época difícil, numa época de fome. Então, aquilo que teve utilidade um dia, pode ser que hoje atrapalhe. Então, a gente não joga nada no lixo, né? A gente não exclui nada. A gente acolhe tudo amorosamente e a gente ressignifica, ou seja, eu deixo isso com vocês, né? Eu libero você de mim, quer dizer, eu libero você padrão de mim, porque eu que posso me liberar,
ninguém pode me liberar por mim, né? Então são essas falas que colocam as coisas no lugar é que vão trazendo essa leveza, essa liberdade. Essas falas, elas são internas e algumas você pode dizer à pessoa, ao pai, à mãe. Eu ofereço para a pessoa. Então, por exemplo, se você é o cliente e você está vendo os representantes ali, eu ofereço para você. Eu falo você e o seu representante está lá, né? Eu falo, diga para sua mãe tal coisa. E você vai dizer. E o seu representante, ele vai dizer o que ele sentiu com essa fala. Nossa, no corpo dele. É muito legal de assistir. Te convido para você assistir. Pô, mesmo? Vai lá segunda-feira, se você puder. Pô. Então, para a gente entender o que é isso. Né? Então, a gente vai ressignificando isso e as coisas vão realmente entrando no lugar. E existe idade, por exemplo, crianças, adolescentes, crianças? Então, as crianças, eu não faço constelação com criança. Eu já fiz uma constelação de um adolescente de 14 anos que ele tinha a questão dele muito clara. Ele queria fazer a constelação. Então, ele veio com os pais dele conversar comigo, eu fiz a constelação dele com os pais dele presentes. Agora, normalmente, quando é uma criança, basta que venham os pais. Os pais fazem para a criança, porque a criança, até os 7 anos, ela está formando a personalidade dela. E o mundo dela são os pais. E ela é o reflexo dos pais. Até mais do que 7, né? Mas, normalmente, eu não faço de criança, de adolescente, de alguns casos só, quando eu percebo que é um adolescente que está maduro, que ele está preparado e que ele tem o respaldo dos pais para isso, aí tudo bem, eu facilito, porque eu não faço nada. Eu só facilito um olhar, na verdade eu não faço nada. Eu conheço a teoria e eu acompanho o processo, acompanho a constelação do cliente e vou oferecendo essas falas de cura, essas falas de poder. Você tinha dito sobre dinheiro, a relação com o pai, então realmente é um momento que todo mundo só se fala em dinheiro, né? Suposta crise, não sei. Então, eu acho importante as pessoas buscarem mesmo essa resposta dentro da constelação familiar, né? Que suaviza. Eu tenho uma experiência de ter vindo aqui, até contei para você, no bastidor, que resolveu. Nossa, era tão simples. Só de estar aqui no programa com você, imagina que eu for constelado, então. Né? E às vezes é aquilo que essa moça, que essa hoje super amiga, né, que ela confessou, ela falou assim, sabe, Uli, eu não preciso mais nem constelar, porque eu já constelei junto com os outros. E é bem isso, né? De repente não tem necessidade da pessoa fazer a própria constelação, porque as nossas histórias são tão iguaizinhas. Então a gente vê, de repente, um caso de abuso numa família, um caso de assassinato em outra família, um caso de alguma coisa. Então a gente vai vendo que tudo isso que tem a ver com a nossa família, a gente vai limpando também. A gente também vai, à medida que a gente vai como representante, ou mesmo ali só como assistindo, como plateia, se emocionando junto, a gente já está ressignificando o mesmo assunto dentro do nosso campo familiar. Então a gente também já está colocando as coisas no lugar nas nossas famílias. Então é muito bacana esse trabalho da gente sentir e perceber que realmente a gente pega carona na história dos outros. Eu paro de pegar carona, então, agora. Porque dirigir sua própria vida, né? Você não é pegar, você ter poder, dirigir sua própria vida da maneira que ela deve ser. Isso. E agora, você está falando isso porque a partir de hoje, pelo menos, você vai vir menos, né? Pois é, mas eu nunca mais vou deixar de estar em ligação com a constelação familiar, porque foi um privilégio ter conhecido e ter interagido, né? Mesmo porque agora você vai trazer convidados muito especiais, pessoas legais que vão agregar ao assunto, né? Não porque a sua audiência está muito legal, tem pessoas com novos temas, com novas dúvidas, é interessante você estar com pessoas, né? E eu também convido vocês, né, a vocês trazerem também as questões, os assuntos que vocês gostariam de ouvir falar, né? Interajam. Né? Mesmo em sintomas, né? Tem coisas muito legais, a gente falou de assassinato, né? Tem um sintoma, assim, que é a esquizofrenia, que ela traz um assassinato dentro da família. Todo esquizofrênico, ele traz em si uma identificação com um algoz e uma vítima no corpo dele. É como se ele fosse dois.
né? E o Bert Hellinger, ele até brinca, ele fala, os psiquiatras não gostam muito de mim porque a gente resolve numa constelação, muitas vezes, estes assuntos. Então, não que o esquizofrênico sare, mas ele melhora muito. Alguns até saram. Agora, casos de epilepsia, eles são praticamente curáveis com constelação. Porque a epilepsia, ela também traz um assunto de morte. É como se fosse, eu vou matar você. Para eu não matar você, eu tenho um surto. Então é como se isso trouxesse uma história ancestral. Isso não quer dizer que a criança, porque às vezes o epilético é uma criança, que ele quer matar alguém, mas não é. É uma ligação inconsciente com uma exclusão. Lembra que a gente falou das exclusões? Então é como se ele trouxesse, essa criança trouxesse essa história de volta, dizendo, isso também aconteceu. Este também tem direito de pertencer. Porque quando a gente tem o algoz e uma vítima, os dois pertencem, mesmo que eles não sejam da minha família. Então, se a vítima é da minha família, o algoz faz parte. Se o algoz é da minha família, a vítima passa a fazer parte do meu sistema também. Então, é importante que isso seja visto. Então, esses temas, por exemplo, são temas específicos, né? E que aí precisa realmente constelar. E não dá pra gente pegar carona na história do outro. Até dá. Mas é mais difícil, porque é um caso mais específico. Mas isso que tem a ver com essas encrencas de lugar, né, de hierarquia, isso só com o acompanhamento, só com esse pegar carona, a gente já consegue também funcionar de uma outra forma nos nossos relacionamentos. Se tivesse duas palavras para eu definiria a constelação como amor e luz. É isso. É a que eu trago, hoje me vou levar. Tá bom. Eu acho que o nosso tempo acabou, nem sei se a gente ainda está aqui, mas então eu desejo tudo de bom para vocês, uma ótima semana e até a próxima. Até a próxima. Ah, lindo.